diploma! Tô aqui agora para começarmos a terceira parte da apostila, o terceiro capítulo da apostila do INEP, que tá com o link aqui na descrição, só baixar lá se você não tiver ainda a apostila. Então no terceiro capítulo fala sobre o sistema numérico, que nada mais é do que números. Começa ali com uma introdução falando sobre a importância dos números, fala sobre diversas situações no seu dia a dia que você usa números, como por exemplo, quando você vai comprar 2 kg de feijão, algumas coisas desse tipo assim, por exemplo, a temperatura de um determinado ambiente que nós usamos número, preço, conta bancária, contagem, salário, tudo nós temos aí que nos envolver com números. Então os números estão diretamente ligados, né, na nossa vida todos os dias e todos os momentos. Então é justamente sobre os números que nós vamos conversar hoje aqui nessa aula. Inclusive também fala que os nossos algarismos, né, como nós utilizamos de 0 a 9, são algarismos do sistema indo-arábico de números. É um sistema bem antigo, né, se data aí, se acham registros numéricos de muitos e muitos e muitos anos atrás. Embora durante uma boa parte aí da história nós tivemos predominando na Europa o algarismo romano, né, que é aquele que a gente conhece 1, 5 é o V, 10 é o X, lembra? Mas a apostila traz esses dados apenas mesmo como informação e não como algo que acredito eu que vai ser realmente cobrado na prova. Então nós vamos passar logo para essa parte aqui, que são dos conjuntos dos números. E você pode perceber que temos aqui vários conjuntos, começando por esse daqui que tem um Nzinho, que são os conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais, irracionais e complexos. Eu vou explicar um pouquinho deles para vocês aqui agora. Então, para começar, temos aqui esse símbolo que é o N, nada mais é do que o próprio N, só que com mais um tracinho ali no meio, que simboliza o conjunto de números naturais. O que são conjuntos de números naturais? É um conjunto infinito que começa em 0 e aí vai adiante. 0, 1, 2, 20, 1000, milhões, milhares, isso tudo está dentro do conjunto de números naturais. Repare que existe alguns conjuntos que você pode ver em determinada situação que tem o naturais e tem um asterisco do lado. Esse asterisco se refere ao conjunto de números naturais não nulos, ou seja, são os números em geral, porém não tem o zero, tá? O zero é excluído desse conjunto aqui naturais quando tem um asterisco. Quando não tem um asterisco, é apenas mesmo um conjunto dos números naturais. É um tipo de número que você pode contar a sua idade, por exemplo. Ah, eu tenho 30 anos, então 30 é um número natural, ok? Os naturais estão dentro de um outro conjunto maior do que ele, que é o conjunto dos números inteiros. É estranho falar esse negócio de maior, de menor entre conjuntos, porque a gente tem aquela visão de que quando se trata de números é infinito. E não tem como um infinito ser maior do que o outro infinito. Não, mas repare que o conjunto de números naturais, ele trata apenas dos números positivos. O conjunto dos números inteiros, ele trata todos os naturais, ou seja, todos os positivos, mas também os números negativos. Que são aqueles números, né, que a gente lida principalmente com a conta bancária, né, gente? Quando tem ali, menos estou devendo 50 reais pro banco, então menos 50, por exemplo. Sendo que é apenas os números inteiros. Então, se eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, menos 10, menos 20. Então, esses números são os números inteiros, fazem parte do conjunto Z. O conjunto dos inteiros é o Z, com mais uma perninha, simboliza ali o conjunto dos números inteiros. Números sem vírgula, tá, gente? Tanto os inteiros quanto os naturais são números sem vírgula, sem casa decimal. Aliás, tem a vírgula final que fica escondida, mas são números inteiros, certo? Só que os naturais inteiros positivos e os inteiros são todos inteiros, independente de positivo ou negativo. E se eu tiver um conjunto Z com o asterisco aqui em cima, eu estou me referindo aos números inteiros não nulos, ou seja, menos 2, menos 1, pulo 0, vai 1, 2, 3, enfim. Vamos conhecer agora os números racionais, que é representado pelo Q com também um tracinho ali. O que são os números racionais? Os números racionais são números principalmente fracionários.
Por exemplo, metade de uma xícara de leite, por exemplo, você vai usar 1/2. Então, uma fração. Então, qualquer número, tem vírgula, por exemplo, né? 1/2, então 1/2 ou 0,5, por exemplo. São números racionais. Só que repare que todos os outros também estão dentro dos racionais, tanto os naturais quanto os inteiros. Então, se eu tenho um número -5, por exemplo, eu sei que ele faz parte do conjunto de números inteiros, principalmente, mas ele também faz parte dos números racionais. Não faz parte dos naturais porque tem apenas positivo, mas desses dois aqui ele está incluído, obviamente. Apenas repare para um detalhe. Não existe divisão por zero, ok? Então, para fazer parte do número racional, para esse número aqui, 1/2, fazer parte dos números racionais, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo dele precisa ser inteiro, sendo que o de baixo tem que ser um inteiro não nulo, né? Que é o que tem o x. Então, a definição do conjunto racional é essa daqui. É um conjunto em que eu tenho o formato A sobre B, tal que A pertence a números inteiros e B pertence a números inteiros não nulos, porque não existe divisão por zero. O conjunto dos números irracionais, ele é sozinho, a gente repara que ele não contém nenhum outro conjunto, então, e ele não tem um símbolo desses aqui, né, pra dizer que é ele, né, ele não é N, Z, que é nada disso. Então a gente escreve irracionais mesmo. Dentro do conjunto de números irracionais, nós temos dízimas que não são periódicas. O que são dízimas periódicas? Por exemplo, 10 dividido por 3 é uma dízima periódica, que vai dar 3,33333 e não acaba nunca esse 3. Então isso aqui é uma dízima periódica. Aqui dentro eu tenho números que não são dízima periódica, são números infinitos, assim, que não seguem um padrão. Como, por exemplo, o π. O π faz parte do conjunto de números irracionais. Ele é uma proporção que se encontra em tudo na natureza praticamente, e ele é 3,1419 mais vários outros números atrás sem seguir um padrão. Então ele é um número irracional. Outros também que podem entrar aqui são, por exemplo, raiz de 2, que é 1,4, 1, raiz de 3, a mesma coisa, né? Então esses números aqui, eles também vão entrar aqui dentro desse conjunto de números irracionais. E o conjunto dos números reais, que é o R ali com esse tracinho, nada mais é do que o conjunto dos números racionais mais o conjunto de números irracionais. Então aqui dentro entra dízimas periódicas, aqui dentro a gente vai ter fração, vai ter números decimais, todos os outros ali inteiros e tudo mais, e mais esses irracionais que são os números não periódicos. Então, até então o conjunto dos números reais maior, né, que existia, que englobava tudo, até que também, né, depois de um certo ponto aí, começou a se estudar também o conjunto de números complexos, que é aquele que a gente estuda, né, que tem a parte real e a parte imaginária. Lembra que quando a gente faz uma equação de segundo grau e a raiz do delta da negativa, então a raiz de número negativo, então eu divido com o i de imaginário, é essa situação aí entra os números complexos. Mas calma, não criemos pânico. Na verdade, a apostila de vocês nesse capítulo que fala sobre os conjuntos de números, ela nem cita os números complexos, apenas mesmo esses outros conjuntos de números aqui. Isso que eu trouxe o complexo também, porque faz parte também dos algarismos, né, e dos conjuntos de números que a gente trabalha, não muito no nosso dia a dia, né, mas que a gente pode acabar se esbarrando aí dentro da matemática. De qualquer forma, o mais importante é que você saiba que tem um conjunto de números naturais, que é um conjunto que trabalha com números inteiros positivos, conjunto de números inteiros que trabalha com inteiros tanto positivos quanto negativos, conjunto de números racionais que trabalha com números decimais, fracionários, além desses aqui, conjunto de números reais que engloba todos esses outros, inclusive os números irracionais, que são números dízimas fora do padrão. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouquinho mais de números aí junto comigo. Não se esqueça de deixar seu like, de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário aqui pra mim também, porque eu gosto muito de ler comentários. Volta e meia, assim, no meu dia, eu tiro um tempinho e vou lá dar uma lidinha nos comentários, então não se esqueça também de deixar um comentário aí pra mim. Um beijo pra você e bons estudos!